Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Bem, estou hoje aqui para falar do livro O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. E esse livro aqui, eu peguei ele emprestado com uma amiga. Há muito tempo eu queria ter lido esse livro, acho que desde o ano passado eu estava namorando esse livro. E eu buscava ele nos sites de busca, né? Buscapé, Bom de Faro. E o livro custava no mínimo R$ 46 e o preço de capa dele é de R$ 66. Eu pensava comigo mesmo, como um livro de 170 páginas, 180 páginas, custa R$ 66? Daí, por essa razão, como eu nunca encontrava esse livro em sebo e também não tinha coragem de gastar R$ 50 num livro curto como esse, né, eu acabei não comprando. Eis que no final de semana eu peguei emprestado com uma amiga o livro e li. E ainda bem que eu não comprei esse livro, porque honestamente falando, eu não gostei do livro. Já vi muitas resenhas, depois que eu terminei de ler, eu vi muitas resenhas no YouTube. Parece que a Verônica, a Veves Valadares e a Tati Feltrin já fez resenha sobre este livro e elas falam bem do livro, mas eu não gostei. Eu entendi o ponto de vista delas, tudo, mas eu realmente não gostei. Assim, não é um livro ruim, mas não é um livro bom. É um livro... Assim, depois que você passa da metade da história, ela melhora porque você entende quais são as intenções do narrador principal, né? O narrador, o Holden, um adolescente de 17 anos. 16 ou 17 anos, não me lembro agora. Aí a história melhora um pouco. E aí você começa até a ter um pouco de empatia por ele, porque você começa a entender, de certa forma, os dramas que ele vive. E o Holden, ele é um rapaz que ele está estudando numa escola, um internato para garotos, né? E ele reprova em todas as matérias, menos em inglês. E ele já tinha sido expulso de outras escolas. E ele é um garoto perdido na vida. É um garoto sem rumo, um garoto que não tem um propósito de vida, não tem um ideal, não sabe o que quer. E tipo assim, também olha para as outras pessoas e ele fica abismado com a vida que as pessoas levam, com a vida medíocre que as outras pessoas levam. E ele não quer essa mediocridade para ele. Ele quer algo mais. Ele considera inclusive o cinema algo medíocre. Então, quando você começa a ler o livro, você fala, mas que garoto medíocre. Tanta mediocridade que ele fala, que ele vê nos outros, acaba se espelhando de certa forma nele. Mas não é bem assim. O Holden, ele é um rapaz que ele está sendo expulso dessa escola e ele não se dá bem com os colegas de quarto, não se dá bem com os colegas da escola, tudo. Ele inclusive apanhou de um deles que tinha saído com uma garota que o Holden é apaixonado, meio que apaixonado, a tal de Jane, e aí eles acabam brigando no quarto e o Holden leva um soco na cara e acaba sangrando, tudo. Assim, a narrativa é essa, ela não tem muita coisa, tá? Os fatos vão acontecendo e você fala assim, é isso? A história é isso? Quer dizer, o cara fala mal do amigo do quarto, fala mal do cara que não escova os dentes, que tem os dentes verdes, que tá sempre com espinha na cara e fala que o outro é bonitão, que é o saradão, que é o gostosão, mas não tem nada na cabeça. Mas ele não cria um vínculo de verdade com nenhuma dessas pessoas. Daí ele sai da escola, ele pega um trem, ele sai escondido dos pais, né, porque ele está sendo expulso no sábado, mas ele só vai voltar para casa na quarta-feira. Então ele sai de lá e quer passar o tempo em Nova York, que é onde ele mora de verdade. E ele quer passar um tempo em Nova York nos hotéis. E só chegar na casa dos pais na quarta-feira. Daí ele vai para lá, tudo. Ele tem um papo com a mãe de um aluno no trem, um papo banal. Ele gosta até da mãe do aluno. Ou seja, a história vai sendo contada só banalidades, só coisas assim que você fala, meu, o livro é isso? O livro é só isso? Tanto que eu fiquei... Desculpa se eu não estou fazendo uma resenha bonitinha, direitinho, com tudo que eu gostaria de falar a respeito do livro, porque na realidade eu não gostaria de falar tanta coisa assim. Quando chegou mais ou menos na página 70, o livro estava me incomodando de tal maneira que eu entrei no Scooby para ver qual era a pontuação desse livro. E a pontuação geral é uma nota 4. E daí eu comecei a ver algumas resenhas, não lê-las, ver assim o que era 5 estrelas, o que era 4, o que era 1.
E daí eu comecei a ver que o livro ia ser assim do começo ao fim, que a narrativa ia continuar igual do começo ao fim, sem reviravoltas nenhuma, sem nada de muito interessante acontecendo. O que interessa mesmo é o universo do adolescente. O que interessa mesmo é o que se passa na cabeça de um adolescente que está completamente perdido na vida. Mas assim, eu confesso para vocês que a minha maior decepção com relação a esse livro não foi a história que eu acabei de ler. A maior decepção com relação ao livro foi o título do livro, O Apanhador no Campo de Centeio. O que vocês imaginam que seja um apanhador no campo de centeio? Se coloquem no meu lugar. Eu, Ricardo, vejo o nome O Apanhador no Campo de Centeio, de um tal de Salinger. É um livro clássico e não sei nada da história. Daí eu penso comigo, nossa, é um livro clássico, tem um puta nome legal. Pra mim é um puta nome bacana, O Apanhador no Campo de Centeio. Daí eu pensei que a história fosse alguma coisa a respeito de um rapaz, ou de um homem, ou de um senhor, que é uma espécie de trabalhador rural, que trabalha no campo, e que lá ele conta a sua vida forçada, que conta as suas alegrias e tristezas, que conta os seus encontros amorosos, ou seja, um romance comum, normal, mas com um drama mais bem elaborado, com uma personagem que você pega uma empatia e coisa do gênero. E quando eu comecei a ler esse livro e vi que era sobre um adolescente que reclama de tudo. Ele reclama de tudo do começo ao fim do livro. Nada para ele serve, nada é legal, ninguém presta, com exceção de algumas pessoas que passam na vida dele no decorrer da narrativa, que ele acha a pessoa 100% ou coisa do gênero. Aliás, a narrativa é cheia de gírias, não atrapalha, eu acho que as gírias fazem parte do livro em inglês mesmo, e é justamente para mostrar como o jovem pensa mesmo, é para dar é para você se colocar no papel do jovem, do narrador. Mas vejam, essa resenha que eu estou fazendo, ela está um pouco confusa, porque eu não gostei do livro por causa da decepção que eu tive com relação ao título, que eu esperava algo muito, muito diferente e muito superior ao que eu estava lendo. Eu não estava querendo ler um livro sobre adolescente que não tem empatia por ninguém, por nada, que não quer estudar, que não era isso que eu estava esperando. Estava esperando uma outra coisa mesmo. Mas então a história é essa. Mas tem pontos positivos também a história. Por isso que eu não vou dar uma estrelinha para o livro. Vou dar 2 estrelinhas para esse livro, porque o livro tem alguns momentos que faz você rir, justamente pela inocência do Holden. Ele é um rapaz muito inocente, ele parece que não tem muita malícia, ele tenta ser descolado, mas ele não é descolado. Então você acaba dando risada de algumas coisas que ele fala, de algumas histórias que ele conta. E outras coisas da narrativa também acabou me interessando, algumas frases, alguns trechos. Frases, por exemplo, de coisa típica de adolescente. Por exemplo, a primeira transa, ou a situação de um garoto que está com uma menina na cama, no caso Holden, ele está com uma menina na cama e ele começa a bulinar ela, mas ele, quando vai chegar nos finalmente, ele para, porque a menina está pedindo para parar, ele vai e para. Mas ele reflete, tem meninas que pedem para parar, não porque elas querem que você realmente pare, mas é porque elas estão com medo, e que no fundo, se você forçar um pouquinho, elas topam e vão até o final. E não é caracterizado um estupro propriamente dito isso. E é o que os garotos da idade dele fazem, e ele se censura e fala, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Ele tem um senso moral muito apurado. Então, o que ele fala aqui, né, nesse trechinho? Ele diz, na maioria das vezes que a gente está quase fazendo o negócio, o sexo com uma garota que não seja uma prostituta nem nada, evidentemente, ela fica dizendo para a gente parar. Meu problema é que eu paro. A maioria dos sujeitos não para, mas eu não consigo ser assim. A gente nunca sabe se elas realmente querem que a gente pare, ou se estão apenas com um medo danado, ou se estão pedindo que a gente pare só para que, se a gente continuar mesmo, a culpa seja só nossa, e não delas. De qualquer jeito, eu estou sempre parando. É engraçado quando ele fala, eu estou sempre parando, não só em relação ao sexo, mas em relação a tudo na vida dele. Ele está sempre parando.
Tem um outro trecho também que mostra como ele vive apurrinhado e deprimido. Ele é um garoto que vive deprimido com tudo, nada agrada a ele. Ele tem 17 anos, bebe que nem um louco, fuma o tempo inteiro. E tem um trechinho aqui na página 110 que é para dar uma ideia da apurrinhação que é a vida dele. No fim do primeiro ato, saímos com todos os outros trouxas. Ele se refere aos outros como trouxas ou como imbecis. No fim do primeiro ato, saímos com todos os outros trouxas para fumar um cigarro. Uma palhaçada completa. Nunca vi tanto cretino junto de uma só vez. Todos fumando como uma chaminese e falando alto sobre a peça para que os outros vissem como eles eram inteligentes. O bestalhão de um artista de cinema estava fumando perto de nós. Não sei o nome dele, mas é o tal que faz sempre o papel de um cara que na guerra se borra todo de medo na hora de enfrentar o fogo. Estava com uma loura do barulho e os dois estavam tentando bancar o blasé e tudo, como se não soubessem que todo mundo estava olhando para ele. Modesto pra burro. Me diverti um bocado com a história. A Sally não falou muito, a não ser para se babar com os Lounds, porque estava ocupado em achar tudo bacana e em ser simpática. Aí de repente descobriu do outro lado do saguão um imbecil qualquer que ela conhecia. O cara estava de terno, de flanela cinza escuro e um desses coletes de xadrez, completamente metido à besta. Crente que estava abafando. Ele estava encostado na parede, fumando pra chuchu, dando a impressão de que estava mortalmente aporrinhado. E é mais ou menos isso. A narrativa inteira, ele chama as pessoas de imbecil, de cretina, de idiota, de nada sério. É isso, a leitura é essa. E nessas tiradas, em algumas situações, você acaba até dando risada de tão infantil que ele é. Mas agora, eu não entendo todo esse glamour que existe nesse livro. Realmente, eu não consigo entender isso. Não me venham dizer, os que gostaram do livro, que eu não entendi a história, que eu não entendi a psicologia que se passa por trás da cabeça do Holden. Eu não consigo gostar dele. Eu simplesmente não consigo gostar dessa personagem. Então o livro para mim é nulo nesse sentido. E tem gente que endeusa o livro. E como eu já falei num vídeo anteriormente, eu acho que não existe livro ruim. Existe livro para todos os tipos e todos os gostos. E este livro não é realmente para o meu gosto. Simples assim, é um clássico. Nossa, que legal! Mas não é um clássico para mim. Adoro os clássicos, sim, adoro os clássicos. Mas isso significa que eu tenho que gostar de todos os clássicos? Não, claro que não. E o respeito que tem que haver entre as pessoas, quando uma pessoa não gosta de um livro, a coisa que mais me irrita, assim, apesar de eu não dar bola, tá? Eu não dou muita bola, mas a coisa que mais me irrita é quando alguém chega para mim e fala: ah, Ricardo, você não gostou do livro porque talvez você não tenha entendido, ou porque talvez você não tenha sentido o que tivesse que ser sentido. Mentira! Eu leio o livro sempre com toda a atenção do mundo. Não é que eu esteja me achando que eu entendo todos os livros do mundo. Não é isso. Esse é um livro fácil de ler, gente. É um livro muito simples, é uma narrativa muito simples. Então, não tem muita psicologia por trás, não tem muito que você tirar dessa história. Você pode querer, de repente, pegar o Holden, o personagem principal, e fazer uma tese de mestrado dele. Pegar esse livro aqui e fazer uma tese de mestrado, entendeu? Vá em frente, seja feliz. É isso que eu posso dizer. Dá para fazer? Dá para fazer, entendeu? Dá para você sugar tudo que você puder nas entrelinhas que tem nesse livro. Mas a história não me agradou, a personagem tampouco. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado ou odiado dessa resenha. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado ou odiado a resenha. E até uma próxima resenha. Até mais.